Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Humani Corretora de Seguros, aqui é Augusto Manrique e hoje nós vamos estar falando sobre carta verde e extensão de perímetro. Peço que todos assistam esse vídeo até o final, pois nós temos informações muito importantes a passar para todos. E no final do vídeo também estarei contando uma história que aconteceu comigo por não possuir o carta verde e não pude entrar na Argentina. Tudo isso após a abertura do canal. Olá meus amigos, já estamos de volta e hoje nós vamos estar falando sobre carta verde e extensão de perímetro. Antes de entrarmos no assunto, peço sua ajuda. Clique aqui em curtir e ative o sininho das notificações. Carta verde, extensão de perímetro. O que são esses seguros? Para que serve? Se eu tenho extensão de perímetro, eu preciso do carta verde? O carta verde, só o carta verde, para que serve? Qual a finalidade do carta? É obrigatório ter carta verde para entrar em algum dos países do Mercosul? Desde a resolução 120/94, que entrou em vigor em julho de 1995, é obrigatório que todo veículo que entrar dentro dos países integrantes do Mercosul necessita ter o seguro carta verde. O que é o carta verde? Carta verde é um seguro de responsabilidade civil para o dono do veículo ou o condutor do veículo. Esse seguro ele cobre danos materiais como danos corporais que você venha a ter, que você venha a fazer dentro desses países. Tanto nós como eles são obrigados a ter esse seguro. Por que isso? Antigamente, antes de 1995, antes de julho de 1995, quando entrávamos, ou quando eles entravam aqui no nosso país, com um veículo, tinha algum sinistro, ou batiam um carro, ou atropelavam alguém, ou quando os brasileiros iam para os países, para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, quando tinha algum acidente, alguma coisa, muitas vezes eles saíam do país, eles voltavam para o seu país, nós voltávamos para o nosso país e não eram cobrado nada. A pessoa do outro país que sofreu o acidente, que sofreu o sinistro, ficava com todo o prejuízo, pois as leis não ultrapassavam fronteiras. Hoje já não. A partir do bloco do Mercosul, a criação do bloco do Mercosul, tudo isso mudou. Agora, qual é a finalidade? Você entra nesse país, o brasileiro entra, por exemplo, na Argentina, entra no Paraguai, entra no Uruguai, e ele tem que ter esse seguro carta verde. Mas que cobre o quê? Danos corporais e danos materiais. Agora a gente vai entender a diferença entre carta verde e extensão de perímetro do seguro. Carta verde é um seguro de responsabilidade civil para terceiro. Ou seja, tudo que eu fizer no outro país, por exemplo, fui e atropelei uma pessoa, fui e bati o carro e bati num outro carro, ou bati numa banca de jornal, ou atropelei um ciclista e danifiquei a bicicleta dele, danifiquei a banca de jornal, danifiquei o carro de outra pessoa. A partir do momento que eu tenho o carta verde e depois que for transitado e julgado a decisão, ou seja, não é só, ou através de acordo pré-determinados com a seguradora, ou seja, depois você tem que avisar a seguradora. Vamos dar um exemplo. Tinha um ciclista e eu estava com o meu carro na Argentina. Fui lá e atropelei esse ciclista. Machuquei o ciclista e também danifiquei a bicicleta dele. O meu seguro de carta verde é a garantia que ele vai ter o atendimento médico, ele vai ter todas as despesas médicas dele vão ser cobertas, né? Então a gente vai ver daqui a pouco quais são as coberturas, os valores de cada cobertura, tanto de danos materiais como danos corporais.
E a bicicleta dele, hoje a gente tem bicicletas aí de 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, 50 mil reais, né? Então, tanto os danos materiais como danos corporais, nós temos coberturas distintas no seguro Carta Verde, vão ser cobertos. Então, assim, vai ser coberto o valor da bicicleta, que no caso, no nosso exemplo, e da pessoa que foi machucada. Bati, por exemplo, numa banca de jornal, fiz algum dentro da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, enfim, será coberto também através do seguro Carta Verde. Bom, a gente já entendeu mais ou menos o que é o Carta Verde. Ainda a gente vai continuar falando sobre ele. Mas a gente tem também aquela extensão de perímetro. E muita gente confunde. O que é a extensão de perímetro? O seu seguro, o seguro aqui, por exemplo, o meu seguro, eu vou para a Argentina. O meu seguro ele é âmbito nacional. Ele não, a partir do momento que eu atravessei a fronteira, eu não tenho mais cobertura do meu seguro. Desde que eu não tenha contratado a cláusula de extensão de perímetro do seguro. Porque o Carta Verde ele só cobre para terceiros. Agora, a extensão de perímetro é a extensão do meu seguro para os países do Mercosul. Então, a extensão do perímetro vai cobrir o meu veículo. Por quê? Nesse mesmo exemplo que eu dei, eu bati na banca de jornal, eu bati no ciclista. O meu carro pode ter ficado danificado e não consegui mais andar com ele. Eu tenho um guincho, eu tenho que pegar um guincho. Se eu não tenho a extensão de perímetro, que é a extensão do meu seguro para os países do Mercosul, tudo, o guincho, por exemplo, até trazer ele para o Brasil ou levar para uma oficina lá perto, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter que desembolsar do meu bolso, vou tirar o dinheiro do meu bolso. Isso é extensão de perímetro. Por quê? As seguradoras aqui do Brasil, elas têm parceiros nos outros países do Mercosul, que vão fazer o atendimento como se fosse o atendimento aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, se eu bati o carro num outro carro, o meu carro ficou impossibilitado de andar, eu preciso do guincho para levar numa oficina, se eu não tenho a extensão de perímetro, eu vou ter que desembolsar, ter que pegar um guincho de lá e pedir para o guincho me levar até uma oficina de lá para consertar meu carro. Já com a extensão de perímetro, não. Com a extensão de perímetro, eu posso trazer o carro até a oficina, posso rebocar o meu carro, né? Se der perda total, por exemplo, do carro lá, e eu tenho a extensão de perímetro, eu vou ser reembolsado. Agora, se eu não tenho extensão de perímetro, e deu uma perda total no meu carro, além da batida, das coisas que eu posso ter feito lá, danos a terceiros, o meu carro, eu não vou ter como ressarcimento do valor do meu veículo. Então, assim, a gente já sabe, agora a gente já entendeu o que é extensão de perímetro, é a extensão do seu seguro para os países do Mercosul. E Carta Verde é o quê? É uma de responsabilidade civil por danos que você venha causar em outros países integrantes do Mercosul. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, vamos já falar mais um pouquinho sobre o Carta Verde, especificar mais algumas coisas e falar sobre as coberturas do Carta Verde. Agora, nós vamos entender quais são os limites de indenização do Carta Verde. Quais são os limites de indenização do Carta Verde? Os limites mínimos obrigatórios são os seguintes: 40 mil dólares por pessoa, danos corporais, morte, despesas médicas hospitalares e invalidez permanente. E 20 mil dólares por terceiro, danos materiais. No caso de várias reclamações relacionadas ao mesmo evento, os limites serão os seguintes: 200 mil dólares para garantia de danos corporais e 40 mil dólares para garantia de danos materiais. E temos que ver também uma coisa muito interessante: os honorários dos advogados e as despesas com a defesa do segurado estão sujeitos aos limites gerais por evento. Danos materiais, 40 mil dólares. E danos corporais, 200 mil dólares. Poderão ser acertados entre segurado e seguradora limites máximos de responsabilidades superiores, mediante cláusulas particulares a serem incluídas na pólice, que passarão a ser constituída o limite máximo de responsabilidade assumida por veículo e evento. E agora, quais as consequências de não fazer o Carta Verde, de tentar entrar no país sem ter o Carta Verde? Ele é obrigatório nas fronteiras. Se você entrar com o seu carro dentro de qualquer um dos países, você vai ser parado na fronteira e você vai ter que ter a apresentação do seguro Carta Verde. Não tendo
o seguro, você não fazendo o seguro, você não vai entrar no país. Então, assim, na fronteira você já vai ser brecado, e daqui a pouco eu vou contar a história do que aconteceu comigo quando eu fui para a Argentina e não tinha carta verde. Então, assim, você já não consegue entrar de forma nenhuma no país se você não tiver o carta verde, né? A apresentação. E detalhe, essa apresentação, o documento da carta verde, ele é bilíngue, ele tem que estar em português e espanhol. E detalhe também, outro detalhe, ele é impresso num papel sulfite verde. É obrigatório ser dessa forma e você tem que apresentá-lo na fronteira. Se você não tiver esse documento, você já não entra em nenhum dos países do Mercosul com o seu carro, com o seu veículo. Bom, meus amigos, agora eu vou contar uma história que realmente aconteceu e aconteceu comigo por não possuir o carta verde. Eu trabalhava numa empresa e eu era responsável por toda a parte do sul do país, do Paraná até o Rio Grande do Sul. Então eu tomava conta desses 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E qual era o meu, como eu cuidava dos pontos de venda? Eu, a cada 15 dias, eu pegava o carro e descia e ia parando nos estados, nos pontos de venda. Tinha estado que tinha 5, 6 pontos de venda, e assim por diante. Eu ia descendo e passava um dia no ponto de venda, depois pegava o carro, ia para outro ponto de venda, e assim eu ficava durante 15 dias fazendo esse serviço. Eu cheguei até a cidade de Chapecó, né, e estava lá, conversando com o pessoal de lá, tá, eles falaram, olha, vai até a fronteira da Argentina, que lá tem, você entra lá para a Argentina, e lá tem assim, vinhos maravilhosos e bem baratos, você pode comprar os vinhos, né? Bom, muito bem. Eu liguei para minha esposa, todo contente, falei assim, olha, meu amor, quando eu voltar, eu vou estar trazendo uma caixa de vinho, né? E vinho argentino. Ah, que bacana, que legal, né? Então, vai lá sim. Aí, fui lá buscar a caixa de vinho. Andei mais alguns quilômetros de Chapecó até lá, que dava mais ou menos 250, não me lembro ao certo a quilometragem. Cheguei, e assim, com aquela preocupação, pensando na meta, pensando nos resultados, e esqueci completamente do carta verde. Não lembrava nem lembrei do carta verde. Chego até a fronteira, e documento do carro, documento do veículo, tal, o que o senhor vai fazer lá, e assim, aquela conversa, tal, o senhor me apresente agora o documento de carta verde, é obrigatório. Eu falei, meu amigo, esqueci do carta verde. O senhor pode fazer com algum corretor que tem aqui na fronteira, aqui na cidade, tem corretor e tal. E não deixaram eu entrar, mesmo mentindo, mesmo tentando entrar, falando que o Maradona jogou mais que o Pelé, mesmo assim, não deixaram entrar. O rapaz só olhou para minha cara, foram muito educados. Só que aí falei assim, bom, nem vou fazer, foi melhor voltar. E eu não pude entrar na Argentina justamente porque eu não tinha o carta verde, né? Dá para fazer na fronteira? Dá para fazer porque tem corretores lá, tem casas de tem algumas corretoras, né? Tem casas de câmbio que também fazem nas fronteiras. Bom, dá para fazer até lá. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas dá para fazer também o carta verde lá na fronteira. No meu caso, eu acabei não querendo fazer. Mas vai pagar um pouquinho mais caro? Vai, você vai pagar um pouquinho mais caro. Aí o que aconteceu? Tive que voltar, voltei sem vinho, tive que falar para a esposa que eu não comprei o vinho porque não deixaram eu entrar na Argentina porque eu não tinha o carta verde. Então assim, quando você for fazer uma viagem, já ligue para o seu corretor, já peça para o seu corretor fazer a cotação e te entregar já a carta verde quando você sair de casa. Dá para fazer na fronteira? Dá para fazer sim, porque tem gente que faz lá na fronteira e são pessoas já especializadas aí para fazer o seguro do carta verde. Mas o melhor dos mundos é você, quando sair da sua casa, já sair do seu estado, já sair com a carta verde. Tá? Agradeço a todos por ter visto mais esse vídeo e até o próximo.